O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados. Como ou com que vos defendereis, ou com o que direis? Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje continua aquela polêmica de Jesus, onde ele fala claramente para os seus discípulos que eles devem enfrentar os fariseus e devem dar testemunho verdadeiro da sua fé nele, em Cristo, para serem salvos. Veja, esta realidade de que nós cristãos precisamos dar testemunho da nossa fé, isso é constitutivo do próprio cristianismo. Ou seja, Jesus, quando subiu aos céus, ele disse: ide e fazei discípulos. Esta atitude que Jesus pede dos cristãos foi uma atitude que nós cristãos seguimos ao longo de todos os séculos. Durante os 20 séculos de cristianismo, é o que nós fizemos. Nós saíamos pelo mundo para converter os outros. Por quê? Porque exatamente isso é uma dinâmica intrínseca, necessária do próprio cristianismo. Dar testemunho de Jesus, dar testemunho a Ele, mesmo que isso nos custe, mesmo que nós tenhamos que pagar um preço. Esta realidade, se nós formos analisar, ela não é algo que foi colocado por Cristo extrinsecamente, mas é parte da dinâmica do próprio cristianismo. Ou seja, no dia em que eu deixo de testemunhar e deixo de evangelizar e de fazer com que os outros se tornem cristãos, nesse dia eu vou me tornando menos cristão. Por isso, é necessário que todo cristão seja missionário. Não interessa se você é um monge ou uma monja de clausura. Teresinha também era missionária no Carmelo de Lisieux, na clausura. Mas dentro do coração cristão está esta necessidade de testemunhar o Cristo para que o outro conheça a verdade do Evangelho e que o outro também creia e entre nessa fraternidade maravilhosa que tem a Deus como Pai, a Cristo como irmão e o Espírito Santo, o amor que nos une. Membros do corpo de Cristo, Igreja. É este o projeto de Deus para nós. Mas vejam, o vírus que foi introjetado na nossa cultura, na nossa sociedade. Quando você testemunha a fé, quando você diz no que você crê, parece que você está invadindo a privacidade do outro e você está sendo muito pouco tolerante, não é? Quando você expressa publicamente a sua fé, você está agredindo a sensibilidade das outras pessoas que não são cristãs. Esse vírus é um vírus que é capaz de destruir o próprio cristianismo. Nós não podemos aceitar esta lei. Por quê? Porque no dia em que nós paramos de demonstrar a nossa fé, no dia em que nós deixamos de testemunhar a nossa fé em Cristo, nesse dia nós estamos morrendo espiritualmente, nesse dia nós de alguma forma vamos sendo menos cristãos. E talvez esteja aqui exatamente o diagnóstico da doença que aflige o Ocidente. Porque aqui em alguns países o cristianismo, cada vez mais diminui, o número de cristãos cada vez mais diminui, exatamente por quê? Porque deixaram de ser missionários. Você veja, por exemplo, a Europa que enviou milhares e milhares de missionários pelo mundo inteiro, que evangelizou o globo terrestre. Agora,
é uma Europa politicamente correta, em que eu não posso, numa sociedade laica, manifestar a minha fé. Meus irmãos, até quando vamos dormir e deixar que os outros venham nos roubar a nossa identidade? Sim, porque se nós não formos evangelizadores, não se preocupe, o mundo nos desevangelizará. Ou seja, o mundo continua enviando seus missionários para arrancar a fé dos nossos filhos e das pessoas que nós amamos e a nossa própria fé. Ora, mors et vita duello, ou seja, não existe outra alternativa. Ou nós testemunhamos o Cristo, ou estamos entrando num caminho de morte. Que Deus faça de você um missionário e abençoe você sempre. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou deste conteúdo? Clique no joinha, deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para receber novos conteúdos. Ao se inscrever, não esqueça de apertar o botão de notificação para não perder nenhum conteúdo novo.